Como nós temos dito, o Partido dos Trabalhadores ele tem por ideologia a eliminação do povo mestiço como grupo étnico e racial e a sua classificação como sendo população negra. Um exemplo disso nós temos agora no projeto de lei 1958 do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei renova a lei de cotas no Serviço Público Federal. Essa lei de cotas está prevista a perder sua validade agora em junho. Essa lei de cotas recebeu um projeto do senador Paulo Paim, que foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, do PT, e onde teve a relatoria do senador Contarato, também do PT, do Espírito Santo. Lá, ela recebeu acréscimos de 20% das vagas, passou para 30%. E lá também foi colocado que a população parda seria classificada como negra, repetindo aquilo que o senador Paulo Paim fez no Estatuto da Igualdade Racial. Além disso, entre as emendas, eles colocaram tribunais raciais, legalizaram os tribunais raciais, e também colocaram lá punições que os candidatos que fossem considerados de má-fé poderiam ficar suspeitos a penalidades. Isso mesmo, relativo a Código Penal e penas, inclusive, pecuniárias, em questão de dinheiro, aqueles que fossem considerados como candidatos de má-fé, o que na prática se aplica mais a candidatos pardos, que não são aceitos nos tribunais raciais. Este projeto de lei passou para a Comissão de Constituição e Justiça, onde está atualmente e onde deverá ser votado na quarta-feira, no próximo dia 17. Pois bem, na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto de lei passou a relatoria do senador Humberto Costa, também do PT, neste caso do PT de Pernambuco, terra de Gilberto Freire. O senador Humberto Costa lá recebeu esse projeto que passou a relatoria do senador Humberto Costa, recebeu diversas emendas. Dentre dessas emendas, houve a emenda 4 do senador Plínio Valério. Esta emenda 4 do senador Plínio Valério, ela não prejudica em nada o que foi os benefícios que aparecem no texto que veio da Comissão de Direitos Humanos. E também os benefícios referentes a pretos, os benefícios referentes a pardos, os benefícios referentes a indígenas, referentes a quilombolas. O projeto de lei do senador Plínio Valério, ele é quase uma repetição do texto do que veio do Senado, do que veio da Comissão de Direitos Humanos, apresentado pela relatoria do PT, do senador Contarato, do PT. A diferença que tem nesse texto do senador Plínio Valério é que ele desacorrenta os pardos da classificação como negros. Ou seja, no projeto que veio do senador Paulo Paim, que veio o contexto e do que veio o contexto do senador Contarato, as cotas têm como público-alvo os pretos e pardos. Só que esses pretos e pardos são classificados como negros. No projeto do senador Plínio Valério, o projeto também é voltado para pretos e pardos, com a diferença que os pardos não são classificados como população negra, mas como população mestiça. Então, você teria
vagas, uma reserva de vaga para negros e para mestiços, mantendo também os mesmos, tudo aquilo que o texto do projeto que veio da Comissão de Direitos Humanos dirigiu para indígenas e para quilombolas, sem mexer em nada disso. E o projeto também do senador, e a emenda também do senador Plínio Valério, ele retira os pardos da classificação como negros do Estatuto da Igualdade Racial. Pois bem, então, se o interesse dos representantes petistas na Comissão de Constituição e Justiça fosse simplesmente beneficiar pretos e pardos, e aquele texto fosse satisfatório para eles, eles não teriam problema nenhum em apoiar a emenda do senador Plínio Valério. Ele diria, vai beneficiar preto e pardo? Do mesmo jeito vai. Quer dizer, a única diferença vai ser que preto vai ser negro e pardo vai ser mestiço? Vai. Quer dizer, não, sem prejuízo nenhum para a população preta, né? E sem prejuízo nenhum pela população parda, muito pelo contrário, viria a evitar que os pardos viessem a ser discriminados. Mas o senador Humberto Costa, do PT, rejeitou a emenda do senador Plínio Valério. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, terra de Gilberto Freire, que é o patrono do povo mestiço de Pernambuco, um estado onde há cerca de 5 pardos, mais de 5 pardos para cada preto. No estado do Amazonas, são cerca de 14 pardos para cada preto. No Rio Grande do Sul, no estado do senador Paulo Paim, são cerca de 2 pardos para cada preto. No estado de Pernambuco, são mais de 5 pardos para cada preto. Pois bem, e o estado de Pernambuco destaca-se, ele tem mais da metade da sua população formada por pardos. Quer dizer, cerca de 55% da população de Pernambuco é formada por pardos, formada por mestiços. Inclusive, né, o senador Humberto Costa se declara como pardo, mas, pelo jeito, ele se declara como pardo, mas, pelo que dá para entender, ele deve se identificar como negro. Quer dizer, o direito dele de se identificar como negro. Direito, se a pessoa é parda, se identifica como negro, o direito dela. O problema é quando a pessoa tenta impor isso aos outros pardos, tenta impor isso aos mestiços. Aí a situação é diferente. A pessoa não pode escolher pelos outros a identidade da outra. Até o nosso censo do IBGE adota a autodeclaração. E isso é algo importante, porque no texto do senador Humberto Costa, para tentar contra a emenda do senador Plínio Valério, ele afirma uma inverdade que foi muito difundida, inclusive pelo PT. Eu vou ler aqui o texto da justificativa dele para rejeitar a emenda do senador Plínio Valério, para que você, de novo, você que é pardo, você que é mestiço e apoia o PT, saiba qual a ideologia desse partido em relação a nós, os mestiços. Seja mestiço caboclo, seja mestiço mulato, seja mestiço cafudo, seja mestiço anelpô, seja qualquer tipo de mestiço, qualquer tipo de pardo, para você conhecer a ideologia do PT sobre isso, para você, na hora de votar, saber em que você está votando. Pois bem, na emenda do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, diz o seguinte: na justificação dessa emenda, o autor busca propor ajustes na redação do substitutivo da Comissão de Direitos Humanos para, em suas palavras, evitar equívocos e antijuridicidades que violam os direitos humanos e causam prejuízos à população mestiça. Nós temos aqui um outro vídeo, quem quiser pode assistir até esse outro vídeo, que nós mostramos todas realmente como esse projeto ele é inconstitucional, porque é um projeto genocida, porque ele elimina um grupo étnico, racial,
E a gente sabe que o crime de genocídio ele se caracteriza por isso. Quando você tenta eliminar um grupo étnico, você tenta eliminar um grupo racial, você tenta eliminar um grupo religioso. Quando as pessoas impõem sobre os pardos intencionalmente a classificação como negros, quando alguém pega um mulato e diz você é negro, quando alguém pega um caboclo mistura de branco com índio e diz você é negro, quando alguém pega um ainocô mistura de amarelo com branco e diz você é negro, né, você está fazendo o quê? Você está eliminando a identidade racial dessa pessoa, né, eliminando oficialmente aquele grupo étnico, aquele grupo racial. Porque o crime de genocídio não é simplesmente você matar a pessoa. Não precisa nem matar. Haver morte, haver assassinato para ser crime de genocídio. O crime de genocídio se caracteriza por você querer matar o grupo racial. E essa ideologia ela quer matar o grupo racial pardo. Ela quer eliminar o grupo étnico povo mestiço. Então é um projeto genocida. Sendo genocida, ele é inconstitucional. Pois bem, é um grupo étnico também racista, porque ele classifica a ideia de que ser de raça seria superior a ser mestiço, ser da raça negra seria superior a ser mestiço. Quer dizer, então, é um projeto racista. E se é racista, também é inconstitucional. É um projeto que, além disso, ele é imperialista. Por quê? Quando você elimina o pardo, elimina o mestiço, que é uma etnia originada dos índios, que é um povo nativo, e você transforma eles como sendo da raça negra, ou seja, da raça africana, então você está sendo imperialista, você está substituindo uma população local, nativa, por uma população africana. Então, ele é um projeto veementemente inconstitucional. Mas, continuando aqui, o autor, em suas palavras, devido a equívocos e injustiçados que violam os direitos humanos e causam prejuízo à população mestiça. O autor, continuando o texto aqui do relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Pernambuco, terra de Gilberto Freire, Pernambuco, que tem 55% da sua população como parda. Pois bem, o autor defende ainda que a classificação de pardos como pessoa negra vai contra a classificação de cor-raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que, segundo o parlamentar, define pardos como mestiços e o distingue de pretos. Não é segundo o parlamentar, não. Pode procurar a documentação do IBGE, que é exatamente isso que o IBGE coloca. Nunca houve a palavra negro nos censos nacionais brasileiros, nem nos censos anteriores ao IBGE. O primeiro censo brasileiro foi de 1872, o IBGE não existia. O segundo censo brasileiro foi de 1890, o IBGE também não existia. Por sinal, no censo de 1990, a palavra pardo foi substituída por mestiço. Quer dizer, só quando o censo, a questão de cor e raça voltou aos censos nacionais, que o IBGE já existiu, é que a palavra pardo retornou de novo ao censo. Foi retirada a palavra mestiço e retornou a palavra pardo. Mas nunca constou a palavra negro nos censos nacionais brasileiros. E sempre a palavra pardo teve referência a mestiço. Então, não é simplesmente segundo o parlamentar, é segundo o IBGE. Quem tiver dúvida disso pode procurar os textos do IBGE. Pois bem, não obstante a relevância do que foi proposto pelo autor da emenda, entendemos que a redação proposta na emenda substitutiva do CDH, que é a emenda do senador Contarato, do PT, atende às demandas apresentadas pelo senador, uma vez que, daqui ele coloca, uma vez que, conforme os critérios do IBGE, a expressão negro engloba tanto as pessoas pretas quanto as pessoas pardas. Observe bem o que foi feito aqui. O senador Paulo Paim, do PT, colocou lá no Estatuto de Igualdade Racial que os autodeclarados pardos e os autodeclarados pretos no censo do IBGE seriam classificados como população negra. Em outras palavras, você chega e diz, não, eu estou dizendo, você qual é a sua cor raça? Você é pardo. Olha, a pessoa está dizendo que ela é parda, ela não está dizendo que ela é negra. Mas no Estatuto de Igualdade Racial diz que essa pessoa se autodeclara parda, segundo os critérios do IBGE, ou seja, se autodeclara mestiça, ela seria negra. Mas o IBGE não afirma isso. Quem afirma isso é o Estatuto da Igualdade Racial. Quer dizer, então, observe bem, eles criaram
algo que o IBGE não afirma, e agora isso que eles criaram, estão dizendo que quem afirma isso é o IBGE, que na realidade foram eles. Então, observe a questão. Então, isso é uma inverdade, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso foi uma criação do próprio senador Paulo Paim, do PT, que ele colocou isso no Estatuto de Igualdade Racial. Apenas demandas apresentadas pelo senador, uma vez que, conforme os critérios do IBGE, a expressão negra engloba tantas pessoas pretas quanto pardas, abrangendo, assim, um grupo mais amplo, que, inclusive, corresponde à maior parte da população brasileira. Afirma naquela velha história que os negros seriam a maior parte da população brasileira, o que não é verdade. Os censos brasileiros mostram que a população, o grupo populacional maior do país são os pardos. Depois vem os autodeclarados brancos, e depois é que vem os autodeclarados pretos. E no estado do Amazonas, por sinal, e no estado de Roraima, os autodeclarados índios são mais numerosos que os autodeclarados pretos. Quer dizer, tem até esse detalhe a mais. Pois bem, ademais, não vislumbramos que esse seja um projeto adequado para propor qualquer alteração no Estatuto da Igualdade Racial. Aqui mostra realmente o porquê eles rejeitaram a proposta. Notadamente no que se refere à revogação de dispositivo de uma legislação que garantiu importantes direitos para aqueles que por anos foram subjugados em nosso país. Ora, o projeto de lei, a emenda do senador Plínio Valério, ele retira os pardos da classificação como negros no Estatuto da Igualdade Racial também, mas garante aos pardos, aos autodeclarados como população mestiça, todos os direitos atribuídos àqueles que se declarem como pretos ou que forem declarados como negros. O direito sobre apenas ele é retirado da classificação como negro. Então não prejudica em nada. Não prejudica em nada. Então, esse relatório aqui do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, fala uma inverdade. Ele fala uma inverdade sobre a questão do IBGE. E também é bom lembrar que algo aqui que ele coloca, realmente, os pretos foram subjugados durante séculos. Mas é bom lembrar, o grupo que foi subjugado por mais tempo na história do Brasil foram os pardos. Antes de haver pretos no Brasil, já havia pardos. E já havia escravos pardos no Brasil antes da chegada dos pretos africanos. O Darcy Ribeiro, por sinal, até afirmava que só na metade do século XVI, por volta de 1650, foi que a mão de obra de escravos pretos superou a mão de obra de escravos nativos, escravos índios e escravos mestiços de descendentes de índios. Fora a questão dos escravos também mestiços descendentes de pretos. Quer dizer, a escravização dos pardos começa junto com a escravização dos índios e termina junto com o fim da escravização dos pretos. Então, foi a escravidão mais longa da história do país, foi a escravização do pardo. Então, esse texto aí fica, e por fim, ele conclui aqui, por essa razão, entendemos que essa emenda também não deve prosperar. Então, fica bem claro aqui isso, que o objetivo dessas cotas raciais, como a gente tem dito há muito tempo, o objetivo dessas cotas raciais não é combater discriminação racial, não é reparação histórica, não é preservar grupos raciais. O objetivo dessas cotas raciais é dividir o Brasil em grupos raciais estanques e eliminar o mestiço, eliminar o pardo. Porque é algo que as pessoas, às vezes, não atentam e é bom a gente lembrar disso. Embora a pessoa, uma coisa é você ser preto, ou seja, aquele preto que só descende de preto, que seria o preto de verdade. Outra coisa é você descender de preto, ser, na realidade, miscigenado e se declarar como preto. E outra coisa ainda é uma pessoa que nem sequer descender de preto, se declarar como preta. Ela pode não ser preta, mas ela pode politicamente ser preta. Quer dizer, no sentido que ela vai atuar em colaboração com a questão das propostas políticas que envolvem a questão dos pretos. A própria atitude do senador Humberto Costa, que se declara pardo para o Tribunal Superior Eleitoral,
mas, ao mesmo tempo, ele defende uma tese dessa que prende os pardos à classificação como negros. Quer dizer, como eu falei, ele pessoalmente é direito dele, mas a intenção aí que há é de transformar o pardo politicamente como sendo negro. Por isso que ele fala que seria mais da metade da população brasileira, ou seja, nós, os negros, entre aspas, somos mais da metade da população brasileira. Então você pega aquele pardo e transforma ele politicamente em população, em um negro político. Esse é o objetivo político da coisa. E com isso você vai ocupando espaço de poder. Porque quando você coloca essas pessoas no serviço público federal, você está ocupando esses espaços de poder. Quando você faz cotas nas áreas do judiciário, faz cotas há projetos, inclusive do PT também, a ideia de fazer reserva de vaga para grupos raciais na política, quer dizer, você está fazendo exatamente isso. Você está usando a questão racial para criar um poder político de base racial, que é o que nós sempre temos dito. O objetivo dessas cotas é, antes de tudo isso. E esse projeto de lei do senador Plínio Valério, ele mostra bem isso. A rejeição desse projeto pelo relator Humberto Costa, desse projeto que é de autoria do senador do PT do Rio Grande do Sul, que foi relatado na Comissão de Direitos Humanos por um senador do PT do Espírito Santo, chegou na Comissão de Constituição e Justiça e foi entregue ao relator do PT de Pernambuco, né, o senador Humberto Costa. Então, ele está refletindo isso e aí fica bem evidente isso. Agora, é importante que você que está assistindo esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você, em especial aí, aos pardos, aos mestiços de Pernambuco, né, para que conheçam a ideologia do PT em relação a vocês. Para que quando vocês forem disputar uma cota racial e chegar lá um tribunal racial e barrar você do tribunal racial, dizer que você não tem traços negroides, que o projeto, que aquela reserva de vaga foi feita para pessoas que têm aspecto africano, não é? Que você é pardo, mas as cotas não estão voltadas para você, você saiba de quem foi a origem disso, você saiba quem relatou o projeto, quem foi o autor do projeto, qual o partido que colaborou nisso, quais os senadores que votaram a favor disso, quais os senadores que foram contra, quais os senadores que se calaram, quais os senadores que não compareceram às reuniões da Comissão de Constituição e Justiça para não se comprometer, né? Quais aqueles senadores que não votaram, que ficaram neutros, que não tomaram um posicionamento sobre isso, entendeu? Então é para que a coisa fique bem clara, porque é uma coisa muito importante aqui a gente destaca. Nós, do movimento mestiço, nós do movimento pardo, trabalhamos para defender os pardos. Uma das prioridades, uma coisa fundamental que não pode ser negociada no movimento pardo é que o pardo não seja classificado como pardo, não seja classificado como mestiço. Quer dizer, e nos termos do mestiço, porque esses tribunais raciais, eles costumam discriminar e retirar os pardos com aparência que não tenha traços negroides. E nós, os pardos, nós, os mestiços, não temos padrão de aparência. E não é exigido dos índios, por sinal, dos candidatos índios às cotas, é padrão de aparência. Quer dizer, e olha, índios têm padrão de aparência. Os nossos ancestrais índios, quando os portugueses chegaram aqui, os nossos ancestrais portugueses chegaram aqui, chegaram lá em Pernambuco, eles chegaram, os portugueses eram brancos e tinham um padrão de aparência. Os nossos ancestrais índios, lá de Pernambuco, também tinham também aparência de padrão de aparência. Mas nas cotas raciais não é exigido dos índios padrão de aparência, mas é exigido de nós, pardos, que somos exatamente que não temos padrão de aparência, porque nós podemos ter aparência de índio, podemos ter uma aparência de branco, podemos ter aparência de preto, podemos ter aparência de amarelo, podemos ter aparência nitidamente de alguém olha assim, vê que a pessoa já é parda, só pela aparência física, quer dizer, nós não temos padrão de aparência. O nosso padrão é a própria miscigenação. É isso que caracteriza, é isso que o IBGE caracteriza como pardo, que o senador Humberto Costa fala uma inverdade. O que ele falou não é verdadeiro. O IBGE nunca disse que pardo e preto fosse negro. O IBGE nunca adotou o termo negro nos censos nacionais, nem as entidades que cuidavam dos censos nacionais em períodos anteriores. Então, é esse o tipo de fundamentação que foi usada, fundamentação entre aspas, que foi usada para rejeitar o projeto do senador Plínio Valério,
que desacorrenta, que nos liberta, que nos desescraviza a classificação como negros. Porque nós, mestiços, nós os pardos de todo o Brasil, dos pardos de Pernambuco, dos pardos do Rio Grande do Sul, dos pardos do Espírito Santo, dos pardos do estado do Amazonas, dos pardos do estado de Roraima, dos pardos de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, dos pardos de todos os estados brasileiros, não é? Nós somos uma população descendente também de índio. E por isso, como nós descendemos de índio, nós, povo mestiço, somos uma população nativa. Nós não descendemos, nós temos grande parte dos pardos tem descendência também de pretos, mas nós não descendemos só de pretos. Nós não somos só filhos da África, nós não somos da raça africana. Nós descendemos também de índios. Nós descendemos também da chamada raça americana. Quer dizer, nós somos um povo nativo, como os nossos ancestrais índios eram nativos. Então, esse caráter nativo, nós não podemos abrir mão dele, nós não podemos negociar isso. Nós, pardos, não somos negros. Então, fica aí essa mensagem, encaminhe esse vídeo para os senadores da Comissão de Constituição e Justiça, para os seus contatos, aí em Pernambuco, encaminhe esse vídeo também para os eleitores de Pernambuco, para eles conhecerem a ideologia do senador Humberto Costa, para que os pardos de Pernambuco, para que o povo mestiço de Pernambuco, Pernambuco é um estado que tem 55% da sua população autodeclarada parda, né, conheça a ideologia do senador Humberto Costa. E também o pessoal lá do Rio Grande do Sul, para que os pardos lá do Rio Grande do Sul também conheçam a ideologia do senador Paulo Paim, né, para que encaminhe também lá para o Espírito Santo, para que os pardos também, a população do Espírito Santo, os eleitores do senador Contarato, né, conheçam também a ideologia dele. E já que nós estamos nesse processo aqui de registro de identidade, pelas autodeclarações do TSE, o senador Paulo Paim se declara como preto, o senador Humberto Costa se declara como pardo e o senador Contarato se declara como branco. Quer dizer, apenas para registro. Agora, os três concordam com essa ideologia de querer classificar todos os pardos como população negra, inclusive aqueles que não querem, que não são, né, que nem sequer descendem de preto, inclusive aqueles que não querem ser classificados como população negra. Então, fica aí essa mensagem. A mestiçagem unifica a nação unifica a mestiçagem. Muito obrigado.